Humanidade, a coroa da criação. Esta é a lição número 4 da classe de adolescentes. A mensagem. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vamos descobrir. Todos nós já recebemos um dever de casa para ser feito. Seja na escola ou em casa, de um jeito ou de outro, é possível ver as seguintes semelhanças. Alguém com autoridade falando o que deve ser feito. A pessoa a quem a tarefa é confiada é a própria obrigação em si, ou seja, a missão. Quando você recebe alguma tarefa, você costuma obedecer? Obedecer é algo bem difícil, né? Cá para nós, talvez uma das tarefas mais difíceis do ser humano é obedecer, reconhecer que tem uma outra pessoa que tem autoridade sobre ele. Quando você recebe um dever de casa e você faz, significa dizer que você está reconhecendo que aquele seu professor ou a sua professora tem autoridade sobre a sua vida. Ele te deu uma ordem direta, né, uma obrigação, e você a cumpriu. É verdade que às vezes você pode até se sair mal na questão de fazer, né? Você não soube fazer, você fez, mas errou, por exemplo. Na verdade, quando isso acontece, você aprende uma lição interessante. Você entenderá que o importante não é quando você não sabe. O importante é quando você não faz. E isso é ruim, quando você não faz. Se você faz e faz errado, você não será punido por isso. Mas se você não fizer, certamente haverá algum tipo de punição. Salvo, claro, algumas exceções. Mas, de modo geral, nós reconhecemos um outro ser superior. E Deus é o nosso superior, Ele é o nosso Criador. E Ele nos deu algumas obrigações. E nós devemos cumprir essas obrigações, assim como o dever de casa. É certo que, às vezes, nós não conseguimos concluir essa obrigação que Deus nos deu, mas Deus olha para o nosso coração e vê a nossa sinceridade e certamente não irá nos punir, mas que nós venhamos estar sempre atentos para fazer sempre o melhor para o Senhor. Hora de aprender. A criação do ser humano, o relato da criação. A Bíblia revela como o ser humano foi criado. Com as próprias mãos, Deus formou do pó da terra a Adão. Em seguida, soprou em suas narinas uma respiração de vida e assim o homem se tornou um ser vivo. Já para criar a mulher, Deus fez cair um pesado sono em Adão. Em seguida, retirou do homem uma costela, fechou a carne de Adão e com o material original do primeiro homem formou a mulher. É muito interessante essa questão do homem vindo do pó da terra. Muito interessante isso. Vou te falar por que é interessante. Porque a ciência diz que no corpo humano existe ferro suficiente para fazer um prego. E onde se encontra o ferro? No solo. Quando as meninas, por exemplo, costumam deixar o cabelo crescer, né? E é bonito ver uma jovem de cabelo grande, né? Uma adolescente de cabelo grande, de vez em quando tem essa oportunidade de ver, até mesmo na rua, passando pela cidade, eu acho bonito isso. Minha mãe, por exemplo, tem um cabelo que tem 1,20 m de comprimento. E o que isso tem a ver? Bom, nós temos ouro no nosso cabelo, e claro, as meninas têm um pouquinho mais de ouro do que nós. E onde é que é encontrado o ouro? Na terra. Então veja que aqui a ciência vai sempre andar em acordo com a palavra. A ciência bem ensinada e a Bíblia bem interpretada, elas andarão sempre de acordo. Agora veja que primeiro Deus criou o homem, por isso o homem é maior, porque foi feito primeiro, como diz a Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição a referência que fala sobre o que o homem é maior porque foi feito primeiro. Isso para que não haja aqui aquela questão feminista, disso ou daquilo, ou até mesmo machista. Nós devemos ser iguais e nós somos iguais diante do Senhor. Mas aqui na questão de autoridade, o homem é maior porque ele foi feito primeiro. Só que a mulher, ela foi tirada da costela de Adão. Eu acho isso mais interessante ainda. Por quê? Porque existem duas conotações aqui interessantes. Primeira é que a costela, claro, é feita de ossos. E o osso, o que dá? Resistência. Você já observou que a mulher sempre mais resistência à dor do que a homem? E você sabia que a mulher sente uma dor maior do que a do homem? Por exemplo, se você quebrar um dedo, você vai sentir uma dor.
mas se a mulher quebrar o mesmo dedo, a dor dela é o dobro. Entretanto, ela tem maior resistência de resistir à dor do que nós, os homens. Olha que situação, né? E aí você vê, né? Uns homens grandes aí, não pode ver uma farpa dentro no dedo que falta pouco chamar o pessoal do hospital, de um bombeiro, faz um escândalo. A mulher não, a mulher resiste bem. E a questão também da carne. Aqui a carne não é no sentido de pecado, mas no sentido de esperança. Você já observou como a mulher é esperançosa? Ela sempre é esperançosa em tudo. Ela sempre acredita que as coisas mudarão. Então você vê que Deus criou o homem do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Isso é claro para nós venhamos compreender que o homem e a mulher, né? É a obra-prima de Deus. A coisa mais importante que Deus criou foi o homem e a mulher. O conselho da criação. Na criação dos céus e da terra, Deus usou a palavra e tudo veio a existir. Em relação aos seres humanos, a Trindade foi reunida para criar algo diferente. Você vê como o homem é diferente. Tudo que Deus criou, ele disse o que? Haja e houve. E aconteceu. Ou como diz outro, né? Haja o que haja, né? Quando Deus deu ordem que a terra fizesse isso, ou as águas fizessem aquilo, assim o fez. Mas na hora de criar o homem, ele poderia simplesmente dizer que haja o homem, mas não foi isso que fez. O que houve ali? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos do homem segundo a nossa imagem, para a nossa semelhança. Eu vou ler esse texto, porque esse texto, eu preciso falar ele certinho, para que não haja nada errado, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus. O criou, macho e fêmea os criou. Então, o Senhor, Deus fez do homem a sua imagem. Então, nós somos a obra-prima de Deus. A coisa mais importante. Por quê? Porque o homem é diferente. A mulher é diferente. A criação do homem e da mulher é diferente dos demais. Tudo foi feito pela palavra. Deus falou para existir e existiu. Deus falou para que houvesse e houve. Mas para o homem não. Ele fez. Então nós somos feituras de Deus. Nós somos diferentes do resto da criação. Nós somos completamente diferentes. E nós precisamos dar muito valor a esse negócio, saber que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Que nós venhamos compreender para que nós venhamos assim louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Deus fez o homem para que o homem desse louvores a Deus. E é assim que nós devemos fazer, né? Dar louvores ao Senhor. Criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus no ser humano aponta em primeiro lugar para o propósito da vida humana, amar e servir ao Criador. Outro aspecto da imagem e semelhança é a capacidade do homem em se relacionar com os outros seres humanos. Ela também diz respeito ao poder para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens. Veja que aqui o homem, tudo no sentido direto, o homem ele foi, como eu falei anteriormente, ele foi feito para quê? Para cultuar a Deus, para dar glórias ao Senhor. Então o que nós devemos fazer? Amar a Deus e servir a Deus de todo o nosso coração, por tudo aquilo que Ele fez por nós e continua fazendo por nós. A questão também da capacidade do homem em se relacionar com outros seres humanos, através da nossa comunicação, a nossa fala, né, a nossa escrita, nós nos comunicamos uns com os outros. Veja que eu não conheço você e estou falando com você, e você pode deixar aqui uma mensagem para mim, aqui nos comentários, ou seja, nós nos comunicamos apesar de nós não nos conhecermos, e quando nós nos conhecermos, quando nós estamos uns perto, próximos dos outros, nós nos comunicamos da mesma forma, através da nossa fala, dos nossos gestos, da nossa escrita. E também a respeito ao poder para dominar os peixes e todas as coisas, né? Nós dominamos, o homem domina sobre os peixes, sobre os animais aquáticos, menos o Leviatã, né? O Leviatã a gente não domina não, como diz lá em Jó, né? Deus falando para Jó, por acaso poderia você dominar o Leviatã? Então não, o Leviatã não dá para a gente não dá. Mas o homem ele domina sobre todo o resto da criação. Você vê até no espaço agora, o homem também está colocando lá o dedinho, né? Está levando lá algumas espaçonaves para o espaço. Nós voamos, né, de avião, né? Eu particularmente nunca voei de avião, você talvez sim. Então nós dominamos
né, sobre o espaço, né, sobre os mares, nós temos o domínio. Por quê? Porque Deus nos deu esta autoridade, esta capacidade, para você ver o quanto nós somos superiores a todo o resto da criação. Criados para serem mordomos. A mordomia é o privilégio de administrar bens materiais e espirituais confiados pelo Criador aos seres humanos. Isso aqui é muito importante, que nós devemos compreender a mordomia. Mordomia é você saber lidar com aquilo. Vou te dar um exemplo. Digamos que seus pais vão sair por alguma razão e você vai ficar em casa sozinho. Então, a sua casa ali naquele momento é seu. O que seu pai vai dizer para você? Você toma conta aí para que quando eu voltar esteja tudo no lugar. Pode parecer como uma obrigação, né? Poxa, meu pai saiu, foi passear com a minha mãe, com meus irmãos, e eu tenho que ficar aqui tomando conta de tudo. O fato de você tomar conta está dizendo, o teu pai está dizendo para você que é você que está dominando sobre aquilo ali. É você que está dominando sobre a casa. Agora você precisa saber como é que você vai dominar. Então, dominar, ou seja, a mordomia tem essa questão de administrar, ou seja, você como mordomo ali do seu pai, você está administrando os bens materiais e espirituais ali. Da mesma sorte somos nós. Quando nós fazemos as coisas, quando Deus nos deu essa mordomia, nós estamos administrando a criação. Agora nós devemos também administrar bem a criação, porque a Bíblia diz que por causa do pecado do homem, até a terra geme. A mordomia antes da queda. Tendo criado o homem, o Senhor deu a ele obrigações no Éden. Adão e Eva deviam cuidar do jardim e nele fazer plantações. Ou seja, não iriam ficar ociosos, né? Não iriam, ou seja, iriam trabalhar, iriam fazer alguma coisa, não iriam ficar ali de boa vida. Era a mordomia da terra. Além disto, deveriam exercer domínio sobre os animais. Mas essa questão aqui do trabalho também dá a mesma ideia, mesma dinâmica de dominação. Por quê? Porque o homem plantando ele está dominando a terra e a terra é também uma criação. Era a mordomia da terra. Além disso, deveria exercer domínio sobre os animais. Mais uma vez, o homem dominando os animais, dominando a criação. O casamento também foi uma bênção dada aos seres humanos. O casamento, somente um homem pode se casar, né? De modo geral. Então veja que eu, particularmente, é claro que existem aqueles casamentos que algumas pessoas hoje em dia fazem, né? Um animal casando contra um animal é uma coisa... Bom, mas isso aqui é uma outra história. Então veja que aqui, antes da queda, olha como funcionava. O homem dominava tudo, a terra, os animais, tudo. Depois da queda que a coisa mudou um pouco de situação, como eu falei, até a terra geme. Agora a gente não tem tanta autoridade para dominar a terra no sentido geral. A gente ainda domina, mas não como era antes, lá no início, com Adão e Eva. A mordomia depois da queda. Tendo pecado, o homem e sua esposa já não podiam mais administrar como no princípio. Para Adão, o trabalho da terra tornou-se penoso. Nesses novos tempos, os administradores passam a ter muitas dificuldades. Veja que agora, depois da queda, o homem agora vai ter um trabalho mais penoso, vai ser mais duro o seu trabalho, não vai ser como no início, vai ser muito doloroso. E a mulher também ela foi penalizada, agora ela vai sentir dores no parto. Talvez, é muito possível que antes não teria muitas dores no parto, talvez seria uma dorzinha muito pequena. Mas como Adão e Eva pecaram, o Senhor multiplicou as dores do parto. Então quando ela foi ter seus filhos, agora ela vai sentir dores. Sua mãe, quando teve você, né, quando você nasceu, ela também sentiu dor. Em alguns casos específicos e raros, há algumas pessoas que dão à luz de parto normal, mas não sentem dores. Mas é muito raro. Bons mordomos do Senhor. Ou seja, quando nós não sabemos administrar bem o que o Senhor nos dá, nós sofremos as consequências. Bons mordomos do Senhor. O corpo, como o templo do Espírito Santo, deve ser bem alimentado, repousar as horas necessárias por noite e ser exercitado regularmente. Todo o nosso ser deve ser guardado puro para a vida do Senhor. É importante falarmos do corpo, que é o templo do Espírito Santo, tendo em vista que hoje, de um modo geral, até mesmo nas igrejas, adolescentes de modo geral, jovens, né, até mesmo juvenis, e em alguns casos até as irmãs, né, que têm um pouco mais de idade, não estão
não estão tendo um cuidado com o seu corpo no sentido duplo, ou seja, no sentido de cuidar dele, né, de ir ao médico regularmente, por exemplo, né, de cuidar da sua saúde, né, ter uma boa alimentação, e também um outro ponto que é a questão da aparência com suas vestes, né? Ou seja, mostra o corpo de qualquer maneira, né? Mostra as partes que não deveriam mostrar, né? Certamente você vai entender. Eu já tive o desprazer de estar em algum lugar e ver situações, você certamente também, e infelizmente vemos a sensualidade entrando na igreja, e isto não é da parte do Senhor. Deus não está neste negócio, né? E infelizmente vemos isso. E você que está na sua adolescência, principalmente as meninas, né? Claro, serve também para os homens, mas principalmente para as meninas, que tem essa questão da vaidade, né? De ser elogiada, entre tantas outras coisas, vaidade, né? Tatuagem, maquiagem, entre tantas coisas. Vocês precisam se policiar nesse sentido, pedir uma direção ao Senhor, para que você não venha assim extrapolar e mostrar mais do que você deve. Então você precisa ter ali, fazer tudo com moderação. Você não precisa usar aquela saia lá no pé, né, aquele vestido lá no pé, aquelas roupas longas, né, entre tantas outras coisas, mas você precisa ser moderado, como a Bíblia diz. Então é claro que eu não vou aqui te dar uma doutrina, por exemplo, só estou te dando um exemplo, mas é para você. Você tem o seu pastor, então o seu pastor certamente vai te orientar muito melhor. Então, se está com a dúvida, chega para o seu pastor: pastor, como é que eu devo me vestir? Como é que eu devo me portar? Como é que eu vou estar no templo? Como é que eu posso ficar na rua? Como é que eu devo ficar na minha casa vestido? Como é a minha roupa? O que eu tenho que fazer? Certamente o seu pastor vai te orientar. Mas aqui nós temos que ter esse cuidado com o corpo, né? A mente. A sede das emoções deve ficar ocupada com a palavra do Senhor para meditação e com pensamentos saudáveis. Para proteger a saúde mental, tudo deve ser levado a Deus em oração, pois isto afasta a ansiedade. A mente, a Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 6, lá pelas tantas, né, lá para os versículos 10 em diante, vai falar sobre o capacete da salvação, ou seja, aquilo que guarda a nossa mente, protege a nossa cabeça. Então você precisa pensar nas coisas que são de cima, Colossenses 3, né? Você precisa ter cuidado com aquilo que você pensa. Mas eu tenho pensamentos. Sim, você terá pensamentos maliciosos. Você vai ter pensamentos pecaminosos. Sim, você terá. Mas você precisa saber dominar sobre ele. Que acontecerá, sim, eles vão acontecer, acontecerão. Acontece com todas as pessoas, né? Acontece comigo, por exemplo. Acontece, tá? Temos pensamentos, mas nós repreendemos no nome de Jesus, vamos orar, vamos ler Bíblia, vamos dobrar o joelho para tirar esses pensamentos. Então você precisa ter cuidado com o que você está pensando, em quem você está pensando, no que você está pensando em fazer. Cuidado, principalmente as meninas, mais uma vez, cuidado com aquelas pessoas que chegam, né, com os coleguinhas, né, os amiguinhos, né, aquele rapazinho que é muito bonitinho, né, mas que na verdade está querendo outras coisas, tem outras intenções com você. Cuidado, proteja a sua mente, não deixe que ele entre na sua mente com palavras persuasivas, com palavras pecaminosas, e você assim venha cair numa tentação, por exemplo. Guarde bem a sua mente, a sua cabeça, né? Procure as coisas que são de cima. O Espírito diz respeito ao meio espiritual pelo qual nos comunicamos com Deus pela fé. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso, sempre devemos buscar a presença de Deus. O que é o Espírito? O Espírito é aquilo que volta para Deus. Eclesiastes 12:7, né? O Espírito é aquilo que te impulsiona a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Lembra? João 4:24, né? O importante é que aquele que adora, eu adoro como? Em espírito e em verdade. Ou seja, nós temos que o Espírito nos leva para adorar. Já viu quando você está fazendo alguma coisa, está tendo um pensamento malicioso, você sabe que aquilo é errado? Então aquilo ali é o teu Espírito que diz para você que está errado. Quando você vai fazer uma coisa e algo diz para você que está certo ou que está errado, é o Espírito que te direciona, é o Espírito que te diz o que é certo e o que é errado. Quando uma pessoa morre, né, todos nós morreremos, esse espírito volta para Deus. O espírito é diferente da alma. A alma é aquilo que você é, os seus pensamentos, a sua personalidade, o que você gosta, o que você não gosta. Isso é a sua alma.
O Espírito é aquilo que te leva a fazer, te mostra aquilo que é certo e que é errado, e ele também te leva para adorar. E isso é o Espírito que faz. Quando nós morremos, independente se somos cristãos ou não, esse Espírito volta para Deus e a alma segue para o juízo. O tempo, tudo que o cristão faz deve ser para a glória de Deus. Portanto, cada instante deve ser aproveitado com sabedoria, sabendo que há tempo para todas as coisas. Sim, você está na sua adolescência, está na hora de você estudar, ir para a escola dominical, ter os seus amigos, suas redes sociais, dormir até meio-dia, né? Eu nunca vi como adolescente dorme, né? Eu não sei de onde é que vem tanto sono. Mas haverá um tempo que isso vai acabar. Você não vai dormir mais até meio-dia, vai ter que acordar, sei lá, às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã para trabalhar. Você terá algumas questões que você não poderá fazer mais, né? Não vai ter mais uma boa vida. Por quê? Porque o tempo vai passando e você também precisa usar o tempo para a glória de Deus. Esse tempo, há um tempo determinado para todas as coisas, como diz Eclesiastes 3. Então você tem que fazer o que com o tempo que você tem? Aproveitar com sabedoria. Como é que eu aproveito o meu tempo com sabedoria? Estudando, vai se formar, tendo uma profissão, né? Lembra que a Bíblia diz lá em 22, 8 ou 6 de Provérbios, instrui o menino no caminho? Então é dando exemplo. Esse caminho aqui, nesse sentido aqui, não é o caminho de Cristo, né? No sentido geral, religioso, é o sentido de exemplo de trabalho. Mostra o caminho para que ele, quando crescer, tenha uma profissão. Vamos dizer assim, para ficar mais claro. Então, você, como é que você faz? Você estuda para se formar, né? Estuda a palavra de Deus também para continuar sendo uma pessoa salva na pessoa de Cristo, ter discernimento das coisas. Estude a palavra, estude lá no seu colégio, futuramente na faculdade, vai se formar. E isso você está fazendo o quê? Você está cuidando do seu tempo, você está sendo mordomo do seu tempo diante de Deus, e isto muito agrada ao Senhor. A igreja local. Temos no Brasil o privilégio de poder frequentar a igreja local livremente, sem embaraços e sem perseguições. Devemos ser presentes nos cultos e nas demais atividades da igreja. Em muitos países, vou citar aqui a Coreia do Norte, lá você não pode nem andar com a Bíblia na mão. Se você for pego com a Bíblia na mão, ou até mesmo dentro da mochila, na bolsa, por exemplo, você vai preso e fica pelo menos uns 15 anos num campo de concentração, ou você vai ser uma pessoa assassinada lá só porque você carregava a Bíblia. No Brasil nós não temos esse tipo de perseguição, nós somos livres, nós podemos transitar por todo o território nacional com a nossa Bíblia na mão, na nossa mochila, podemos pregar em todos os lugares no Brasil, podemos ir visitar uma igreja do outro livremente. Então, por que nós ficamos em casa? Por que ao invés de irmos à igreja, né, como diz Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, nós queremos ficar em casa com rede social, né, em aplicativos de mensagens instantâneas, em redes sociais, na internet, vendo Deus lá sabe o que, né? Então, observe muito este negócio, vai para a igreja local, tenha as suas atividades. Eu falei aqui para você, na questão aqui da mente, para você guardar a sua mente, guarde também a sua visão naquilo que você vê, cuidado com o que você vê, principalmente na internet. Você entendeu, né? Não preciso chegar aqui em detalhes, né? Você entendeu. E também aqui para as meninas, cuidado com o que você ouve. Aquilo que você vê, principalmente para os homens, né? Para os meninos. Cuidado com aquilo que você vê. Serve para as meninas também, mas principalmente para os meninos. E para as meninas, cuidado com aquilo que você ouve. Também serve para os meninos, mas principalmente para as meninas. Cuidado com aquilo que você ouve. Não vá por qualquer palavra que as pessoas dizem a você. Está com uma dúvida? Procure seu pai, procure a sua mãe, procure o seu pastor para te dar uma orientação. Procure o seu líder, né? Para que você assim venha estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, e não venha assim por causa de algo que você ouviu, né? ouviu, ou mesmo pensou, você venha assim ter uma consequência triste de um possível pecado, por exemplo, mas que você venha continuar firme no propósito do Senhor de adorá-lo na beleza da sua santidade. Portanto, vá à igreja, não deixe de ir, você tendo oportunidade, vá. Conclusão: Deus criou o homem com suas próprias mãos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos constituídos mordomos de diversos bens, isso é uma honra. Assim o Criador espera de nós que sejamos bons administradores de todas as boas coisas que Ele nos confiou. O Senhor não te confiou as coisas? Então, cuide da terra que você vive, né? É algo para a glória de Deus. Vou te dar um exemplo. Você está vendo algo lá, um animal que precisa de ajuda, vai lá e ajuda ele. O animal também faz parte da criação. Ou o meio ambiente, do modo geral, você também pode ajudar. Faz o seu pouco
não se preocupe, faça o seu. Isso é uma forma também de você administrar e assim você estará honrando a Deus. Nós devemos estar firmes neste propósito de saber ter a nossa mordomia cristã, né? Saber lidar com os bens que nos dá a criação, né? Deus nos deu a terra, então cuidemos da terra, do mar, de todas as coisas, dentro das nossas possibilidades. Não vai querer fazer aquilo que você não alcança, faça, cuide daquilo que você pode cuidar, que certamente o Senhor irá te abençoar a cada dia mais e te recompensar. Olha como aqui na questão do vamos praticar, eu vou deixar aqui para você ver que as respostas. Aí você para aí o vídeo e você tira sua colinha aí para você tirar aquela nota 10 lá na Escola Bíblica Dominical. Bom é que você tenha uma boa, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!